Ao vivo. Muito boa noite para você que está aí nos acompanhando, você que está chegando aí agora. Eu sou Edgar Borges, anfitrião, âncora aqui do Pop Fan Entrevista, você que nos acompanhou aí ao longo de 2020. Desde já eu queria realmente deixar meu abraço fraterno, a minha gratidão a cada um de vocês que nos apoiou ao longo de todo este ano de 2020, uma retomada dos trabalhos feitos aqui dentro da nossa página, sempre com muito carinho, com muito esforço, para trazer o melhor conteúdo do entretenimento, trazer exatamente as melhores notícias, às vezes algumas exclusivas, e também alguns bate-papos aqui de primeira linha. Tudo que a gente faz aqui é com muito esforço, muito carinho para cada um de vocês que está aí do outro lado nos assistindo, nos prestigia, nos seguindo pelas redes sociais, seja aqui no Instagram, no nosso Facebook também com conteúdo diário, as principais dicas do streaming, e também no nosso YouTube, que nesse exato momento faz o recap de todos os bate-papos que nós tivemos o privilégio de ter com ilustres e grandes figuras aí do entretenimento, da cultura pop, também pessoas que contribuem de maneiras diferenciadas para que a roda continue girando. Bom, hoje, infelizmente, é o fim de um ciclo, de uma jornada para nós aqui com o projeto do Pop Fan Entrevista. Desse lado, eu como comunicador, como anfitrião, fico muito satisfeito em meu nome, em nome de toda a equipe do Pop Fan, que nos empenhamos, nos esforçamos sempre para trazer o melhor tipo de conteúdo para cada um de vocês. E para exatamente encerrar esse ciclo, nós temos o privilégio, a honra de receber um amigo que está despontando agora com o seu trabalho, ganhando muito mais notoriedade, ele que teve também na CCXP 2020, mas que já tem, olha, uma longa jornada de esforço, suor, conquistas e vitórias também com a sua trajetória. Ele já está aqui entre nós, então, sem mais delonga, venha para cá, Giovanni Auditori, vamos trocar essa ideia, meu. Vamos conversar, vamos fazer a mágica acontecer na última live aqui do ano pelo Pop Fan. É isso aí, estamos ao vivo. Tô te ouvindo bem. Você me escuta bem, meu amigo? Tudo certo? Tudo certo, escutando bem. Então, Certinho. vamos lá, Giovanni. Bom, como a gente sempre faz aqui no nosso espaço, eu gostaria que você, assim como todos os convidados que a gente recebeu aqui, por favor, se apresente para o público que está nos acompanhando, meu amigo. É, é isso aí, cara. Boa noite para todo mundo que está aí nessa live. E meu nome é Giovanni Auditori, né? Eu tenho a conta no Instagram aqui há algum tempo já, mas como bem disse o Edgar, eu venho despontando. A gente vem sempre, né, cara, escalando aí, tentando se sobressaltar, né, de alguma forma. Mas é isso, meu nome é Giovanni, eu sou de Minas Gerais, tenho 24 anos e sigo aí no Instagram postando projetos autorais, postando fanarts, né? E recentemente eu fiz a minha estreia na Comic Con. Então hoje a gente vai poder falar de muita coisa aí, projetos futuros, projetos que eu estou desenvolvendo e como é que foi essa experiência também. Giovanni, bom, vamos pular logo, exatamente sem tempo a perder, vamos pular logo aqui para a primeira pergunta, que é como e a partir de como você descobriu não só o talento, mas o gosto pelo desenho, pela criação de imagens e figuras, como é que isso se deu exatamente na tua vida, meu amigo? Cara, essa pergunta aí ela é muito oportuna, porque para Comic Con eu fiz um texto de apresentação. Então eu acabei relembrando de coisas que eu nem lembrava que eu comecei a desenhar com isso, né? Mas, igual eu te falei, eu gosto de falar bastante, então eu vou tentar resumir um pouco como que é essa trajetória. Não, resume Mas, não, conta a versão completa. então beleza, ó, tudo começou em 1900, brincadeira. Não, é sério. Eu comecei desenhando desde cedo, eu não sei dizer a idade certa, mas desde muito cedo
eu comecei desenhando os móveis da minha casa, né? Tinha alguns amigos meus que a gente desenhava junto, e a gente ficava em frente à geladeira, em frente aos armários, e ficava desenhando aquilo lá. Então nessa época eu já comecei assim, a desenhar por observação. Então depois eu passei a desenhar o que eu sempre assistia, né? Que era desenho animado, que era os animes que eu assistia, né? Então assim, hoje eu consigo ver que eu tive algumas influências que acabaram fazendo com que eu continuasse a desenhar, porque né, eu moro hoje em Juiz de Fora, que é uma cidade assim, relativamente grande, né, aqui em Minas Gerais, mas eu sou nascido numa cidade muito pequenininha que chama Divino. E lá, cara, lá Sei. não tem nada que estimule, eu não tenho ninguém na minha família que desenhasse, alguém da área artística. Ah, eu tenho um tio que era ah, não tinha ninguém. Então, eu não tinha esse estímulo assim. Mas eu lembro que na minha escola, no fundamental, tinha um cara lá que ele era pintor, né? E ele pintava, né? Ele fazia em algumas temporadas lá, pintava algumas coisas nas paredes e tal, pintava no refeitório. Então, querendo ou não, eu achava muito interessante aquilo e ficava pensando, olha que bacana, tipo, o cara tem como profissão desenhar, né? Só que era aquilo. Mas aí foi evoluindo disso, fui desenhando de filmes que eu assistia, fui desenhando como eu disse, né, desenhos que eu assistia. E em algum ponto também eu comecei a fazer quadrinho, eu comecei a fazer umas fanarts de quadrinho, né? Fazia de personagens tipo estilo Teen Titans e Uhum. Homem-Aranha também. Então, assim, as HQs que eu lia também na época era de que algum amigo que viajava para outra cidade trazia e eu pegava emprestado, porque lá também não tinha banca, não tinha nada. Então, eu sou aquela pessoa que assim, apesar de todas as coisas que fizeram com que eu não chegasse onde eu cheguei hoje, eu consegui sobressair disso e avançar. Então foi basicamente isso, foi desenhando o que eu vi, o que eu assistia. E quando eu mudei para Juiz de Fora que eu comecei a frequentar os eventos que rolava aqui, né, os eventos de anime, de cosplay e tal, e tinha a galera que desenhava. Então eu fui conhecendo Uhum. o pessoal e tal, fui ali admirando algumas pessoas, inclusive foi num desses eventos que eu conheci um grande quadrinista aí, que é o Rodney Bukemi, que ele é mineiro também. E Uhum. aí foi indo nesses eventos que eu fui conhecendo outras pessoas também. E foi inclusive em um evento que eu fui numa faculdade daqui de fora, né, que eu fui lá, tava lá expondo lá, e eu conheci o Matheus, né, o Matheus Matos da Matos Box. E inclusive foi nesse dia também que eu tive um papo mais duradouro com o Rodney Bukemi. Então nesse dia foi um dia que foi assim, foi bem divisor de águas, cara. Foi um dia que eu passei a conhecer tudo isso, né? Como que funciona a ilustração, como funciona quadrinho e tal, como transformar, né, o desenho num produto realmente. Então foi basicamente nesse dia aí que tudo mudou, né? Que eu conversei com o Matheus bastante durante o evento, a gente trocou lá o Instagram, né? Bateu um papozinho rapidinho. E aí também nesse dia eu peguei uma carona, que o Rodney Buquet me deu uma carona, ele tava indo pro hotel, e aí eu fiquei bem nervoso, né, cara? Porque o cara, assim, hoje eu ainda tenho muita admiração com ele, continuo tendo a mesma, só que hoje eu consigo ver ele mais, assim, como um parceiro, né, por mais que ele esteja, né, bem acima de mim, em quesito tipo, de trajetória mesmo, porque o cara já passou por muitas outras coisas a mais, né? O Rodney já tem lá seus 40 e poucos anos, mas enfim, aí fiquei bem nervoso nesse bate-papo aí, perguntei algumas coisinhas ou outra com ele, mas foi uma oportunidade de trocar uma ideia com ele, tirar algumas dúvidas e tal. E aí foi isso. E aí depois disso eu fui indo participando de outros eventos em cidade próxima aqui, né, sempre com ideias do Matheus me ajudando e tal, a construir, né, minha rede social na época também, que eu não tinha uma rede social focada para desenho. Eu comecei a focar nisso e tal. E sempre ali surgia alguma dúvida de alguma coisa, de algum projeto, algum trabalho, alguma encomenda que era feita, eu ia lá e perguntava ele, pô, o que que você acha disso aqui? Pô, o que que você acha desse valor e tal? Ele foi me indicando podcasts e artistas e foi só expandindo, conhecendo tudo isso e foi uma loucura, cara. Foi uma trajetória aí até chegar aqui que ainda é a estrada que a gente continua. Não pode parar jamais. Eu fico exatamente satisfeito de ouvir você falar que tem as suas inspirações em artistas brasileiros também, principalmente, como você mesmo mencionou, alguns deles foram responsáveis exatamente por te impulsionar a mostrar para o mundo esse talento, o que me leva à próxima pergunta também natural. Você já deve ter ouvido em alguma outra oportunidade de diálogo com algum amigo ou com qualquer outra pessoa. Mas você diria que seus traços
são fruto, na verdade, minto, deixa eu refazer aqui a pergunta, deixa eu elaborar de uma maneira melhor. Você diria que, na verdade, o ato de colocar os traços nos quadrinhos ou qualquer ilustração, ele parte do puro talento, ou você exatamente ainda assim precisou refinar, digamos, através de cursos de desenho, foi inspiração de suor ou foi suor e desenvolvimento de técnica com aconselhamento? Pergunta ótima essa. Acho que é uma boa oportunidade para falar sobre essas coisas que envolvem desenhar, né? Porque durante muito tempo, igual eu te falei, né? Desde que eu morava lá na minha cidade, né? De nascença, até durante até um bom tempo depois que eu vim morar em Juiz de Fora, era tudo na raça, cara. Eu aprendi assim, sozinho, e eu vou dizer autodidata, porque na época eu nem tinha conhecimento disso, de ver tutorial, de aprender a desenhar com rede social, YouTube, esse tipo de coisa. Então eu aprendi muito do que eu via, então eu quebrei muita cabeça, passei muito tempo tentando aprender coisas que eu demorei, vamos supor, pô, sei lá, eu aprendi uma técnica de alguma coisa durante o período de um ano. E aí quando eu fui fazer um curso de pintura digital que eu comecei, eu meio que aprendi a técnica, aprendi o nome da técnica e, tipo assim, uma aula de 5 minutos. Então, muita coisa a gente fica quebrando muito cabeça sozinho, sendo que com um curso ou com uma conversa, assim, a gente resolve muito facilmente. Mas eu acho que isso gera uma discussão muito interessante, cara. É, eu quero, inclusive, abordar isso no meu recente canal no YouTube também que eu criei, né? Abordar esse assunto de talento, de esforço e tal. E eu já conversei isso também com a minha irmã, porque ela é psicóloga e ela fez uma pesquisa uma vez abordando sobre superdotação, talento, esse tipo de coisa. E assim, na minha opinião, baseado com o que eu vejo e converso, eu acho que existe assim uma predisposição, né, a alguma habilidade, seja, sei lá, alguma predisposição a uma observação acima do normal que as pessoas têm, né, de conseguir observar uma pessoa e conseguir desenhar ela, ou observar um objeto e conseguir, né, desenhar, e que esse talento ele vai ser aperfeiçoado, né, com curso, com desenho diário, de desenhar todo dia, porque, igual eu te falei, desde 2018 que eu comecei realmente a levar mais a sério isso, né, de estudar, de aprender mais. Então, tipo assim, eu posso dizer, cara, que desde 2018, né, até início de 2018, até hoje, eu praticamente desenho todos os dias, salvo o final de semana que, se eu não estiver rabiscando alguma coisa no papel, no sketchbook, eu não estou desenhando, mas assim, todos os dias desde 2018, praticamente, eu venho desenhando e aperfeiçoando. Então, essa questão do traço, às vezes é isso. Às vezes a gente tem um entendimento bacana ali, né, da observação, mas precisa aperfeiçoar a forma de reproduzir isso, né, de ter um traço legal e tal. Então, acho que é basicamente isso. De que, assim, a gente pode ter essa predisposição, esse talento, assim, mas não vai muito longe sem um curso, sem aperfeiçoar, não, porque é uma construção, né? É importante exatamente a gente trazer isso e abordar o tema, porque as pessoas precisam também, às vezes, saber ou entender que não é. Tem artistas que realmente têm o dom, não passam por esse processo de lapidação, vamos dizer, profissional, num curso ou num determinado tipo de treinamento. Mas é importante a gente mencionar isso, Giovanni, até para que as pessoas saibam que existe diferença do preto para o branco, do branco para o verde e do verde para o azul. Então, cada um é de uma maneira, mas que no grande geral, exatamente, é muito importante que as pessoas possam entender e identificar, que às vezes o talento também vai até uma determinada mas se você o treinar e lapidar ainda mais, ele consegue percorrer uma distância maior ainda. Meu amigo, bom, e aí, exatamente, com todo esse teu processo de formação inicial, observando outros trabalhos, começando a desenvolver suas próprias técnicas e exatamente também fazendo o preparo através de cursos, você hoje diria que é capaz de olhar para uma HQ ou uma gráfica, de repente compreender assim a complexidade de uma cena, putz, o artista aqui colocou um ângulo de câmera por isso, para valorizar isso, ou a incidência da luz,
o ambiente, você hoje consegue fazer essa leitura e esse raio-x também, até na hora de você compor os seus próprios trabalhos? Boa, legal essa também, cara. Às vezes, acho que assim, é uma coisa legal também que existe essa diferença, né, entre a nossa percepção artística e a nossa Uhum. execução artística, né? Então, acho que dá pra pegar isso que você falou, usar como exemplo, que às vezes a gente consegue ver, né, que o artista usou ali um determinado ângulo ou uma determinada técnica de iluminação, seja para ilustração, né, um desenho ali, ou seja para o quadrinho, mas a gente consegue perceber aquilo, mas não consegue executar. E eu já me frustrei muito com isso, de eu ter uma ideia, por exemplo, para um desenho, na minha cabeça o desenho tá fantástico, mas na hora que eu vou lá desenhar, ele fica, sei lá, 10% do que eu pensei. Porque às vezes a gente consegue ter essa percepção, e a percepção geralmente ela é mais assim do que a nossa habilidade de executar isso. Mas assim, hoje eu considero que eu melhorei um pouco nisso, de visualizar melhor ali os enquadramentos, né? Seja na história em quadrinho, ou seja em filme, animação também, porque é legal porque o quadrinho, ele, não vou dizer que ele surgiu, obviamente, do filme, ou o filme surgiu do quadrinho, mas existem umas relações ali muito próximas entre o storyboard, que é essa espécie de história em quadrinho, né, do filme, e o quadrinho propriamente dito. Então, muitas coisas, né? Às vezes a gente está vendo um filme, uma animação, e aí ele teve todo um processo anterior, tipo, gigantesco, e passou pelo storyboard, que é basicamente essa quadrinização das cenas, né? Então, eu gosto sempre eu acabei criando essa parada também, que uma vez eu ouvi num podcast falando assim, como relaxar e estudar ao mesmo tempo. Tipo, sei lá, vai ver um filme, e tem, tipo, veja o filme, relaxe, mas, sei lá, analise as cenas, né? Veja o enquadramento, veja a iluminação, tenta ver e analisar as coisas ao mesmo tempo. E aí, com o tempo, isso acaba virando uma coisa meio natural. Então, a gente vai assistindo as coisas e vai meio que reparando, assim, e tentando pegar umas ideias e transpor, né, pro desenho, pro quadrinho. Mas eu acho que muitos artistas diriam, né? Eu digo que isso é uma luta diária, de tentar pegar as coisas, analisar e conseguir imprimir no nosso trabalho, né? Usar de referência, porque é complicado. E uma coisa também que eu estava querendo falar, eu acabei esquecendo antes, na hora que a gente estava naquele papo sobre o talento, né? Esse tipo de coisa. E eu recentemente eu comecei a dar aula, né, de desenho, né, para é um garoto, né? Ele tem 11 anos. E ele nunca desenhou nada, mas ele gosta de anime, gosta de Naruto. E aí eu falei assim, pô, vamos embora nisso. Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, algumas metodologias assim para poder ensinar, porque desenhar e ensinar a desenhar acabam sendo coisas diferentes, né? Então eu pensei, cara, eu preciso ver aqui algumas metodologias, ver alguns cursos como é que funciona e tal, alguns tutoriais de como o pessoal ensina para eu poder ver se eu consigo aplicar algumas coisas. E é muito Uhum. legal, cara, tá sendo uma experiência fantástica, porque a gente vai vendo que algumas coisas não é questão de estar certo ou errado, um método de ensinar, né? Mas às vezes um funciona mais com um aluno ou não funciona tanto. Então está sendo uma experiência bacana. E é aquilo que a gente sempre ouve, né? Ou não sempre, né? Mas algumas vezes a gente ouve que, ah, eu não sei desenhar, ou eu, sei lá, assim, eu só sei desenhar de palito. E eu falava, cara, se você estudar, você consegue desenhar, sacou? Como qualquer pessoa. Talvez você vai demorar mais chegar no resultado do que uma outra pessoa, mas vai conseguir. E agora eu tô vendo na prática isso, porque ele é um menino que nunca desenhou na vida, ele nunca rabiscou nem nada, ele gosta, né, e tal. E aí eu já dei 8 aulas para ele, né? Eu dou uma vez por semana de aula para ele, 2 horinhas. E aí Uhum. nisso, assim, eu vou tirando foto, né, do processo, desde o primeiro desenho, né, da primeira aula até a última aula. E a última, cara, fez o desenho, ficou assim, muito bom, tem aperfeiçoado bastante. E eu tô vendo na prática o que eu tenho costume de falar, né? E as pessoas falam assim, não, eu não sei desenhar, ou é muito difícil desenhar, eu não tenho talento para isso, não tenho o dom do desenho. E agora eu consigo falar assim com mais propriedade, falar assim, não, é possível desenhar assim, porque não é um mito, não é uma coisa que assim, a gente nasceu com esse dom e é isso, né? Tipo, ninguém tem como aprender. Então é técnica, né? Eu achava muito isso quando eu comecei a fazer arquitetura, porque a arquitetura tem um pouco de desenho, de perspectiva, e eu sempre fui péssimo em perspectiva. Tanto é que quando eu desenhava os quadrinhos, né, mais antigamente, eu fazia só
ângulo focando no rosto do personagem, porque eu não sabia desenhar cenário, então era assim, era bem pobre. Então aprender a desenhar perspectiva acaba literalmente abrindo a visão do quadrinho, porque aí você vai conseguir desenhar mais ângulos, né, diferentes, vai conseguir desenhar mais personagens em cena e tal. Então na faculdade eu aprendi a desenhar perspectiva do zero. Então assim, foi ali o primeiro ponto quando eu vi que, cara, é uma questão de técnica, de entender os fundamentos e ir aperfeiçoando, estudando. Então assim, é bacana ver isso na prática, como que funciona, né? E paciência também, que eu acho que é necessário sempre para aprender alguma coisa. E desenho também, porque muitas vezes é frustrante, né? Esse processo de tentar fazer uma coisa legal e tal. Até hoje, a gente que desenha há muito tempo ainda termina um desenho, gosta e não gosta do desenho. A gente consegue ver as qualidades e os defeitos daquele desenho ali, mas acho que é uma luta que a gente tem interna aí que vai durar muito tempo ainda. É, é interessante você falar isso, porque exatamente todo mundo acha que o desenhista ele senta, o ilustrador está inspirado, vou desenhar aqui, pronto, fez a Capela Sistina. Mas não é assim, até a Capela Sistina, ó, demorou muito, né? É, Demorou muito para ser feito, e nem todo dia o artista estava inspirado, estava com vontade, estava com aquela animação em poder exatamente pegar os materiais para trabalhar. Isso acontece muito no dia a dia. Ô, Giovanni, então vamos pular exatamente agora para o tema. A gente já fez aqui uma introdução para que as pessoas que estão nos acompanhando possam exatamente agora entender onde tudo isso foi aplicado. Você demonstrou sua paixão pelo desenho já desde jovem, desde muito cedo, e isso exatamente te impulsionou a criar o seu personagem próprio, que também tem página aqui pelo Instagram, pelas redes sociais, que é o quadrinho do Assassino Hulk. Vamos lembrar e vamos contar um pouquinho da historinha, da história para a galera. Vamos começar pelo roteiro antes de a gente falar dos traços. Quem é o assassino rubro e quem o acompanha? cara, essa é uma pergunta sempre difícil, porque ó, eu vou confessar, eu sou bem ruim em fazer sinopse, né? Porque eu não sei se todo mundo que faz quadrinho tem essa dificuldade, porque quando alguém pergunta assim, eu já penso em todos os personagens, em todos os aspectos da história, né, e tal. Mas eu acho que dá pra enquadrar um pouco aqui, porque ano que vem, né, dando tudo certo, aí, se Deus quiser, eu vou lançar meu quadrinho. E nele vai ser uma história fechada, né? E aí vão ser composto por de 3 a 4 volumes. Eu não quero fazer uma coisa gigantesca, já tive vontade de fazer isso, mas é muito complicado. Lançar um já é muito difícil, lançar muito mais é mais difícil ainda. Mas, cara, Assassino Rubro é igual eu tô te falando, eu tenho um pouco de dificuldade nisso de fazer essa sinopse, mas eu acho bacana que quem já leu, né, os capítulos que na época eu mostrava, assim, que era o capítulo 1, o capítulo 2, as pessoas falavam assim, pô, é bem diferente do que eu pensava, né? Porque, assim, eu não vou dizer que o Assassino Rubro é um personagem super-herói, apesar dele usar um traje, né, por cima que cobre o corpo dele, não é uma história de super-herói onde ele vai salvar as pessoas, e é isso aí. Eu diria que é uma história assim, a história que eu quero contar é uma história de trajeto, né, de 3 personagens que vão compor essa HQ. E aí né, vão ser compostos de 4 capítulos, né, o primeiro e o quarto capítulo vai ser do Assassino Rubro, o segundo vai ser de um segundo personagem que chama Cão de Guarda, e o terceiro de uma personagem que chama Thaís. Então eu quero trabalhar nessa história em quadrinho a trajetória desses 3 personagens, né, que estão buscando, digamos assim, pela verdade, né, que eles querem saber sobre suas origens, querem retornar às suas origens. Então são 3 personagens aí que vão acabar se conhecendo em algum momento, né? Então nessa HQ eles não se encontram em nenhum momento da história, né? A história se passa ali num período ali de 2 anos, né? No intervalo de 2 anos, esse primeiro volume. E aí esses 3 personagens eles têm algumas coisas em comum, né? O Cão de Guarda e o Assassino Rubro são 2 pessoas que já fizeram parte de uma organização antiga que surgiu no período é, é, da ocupação romana ali no Oriente Médio. Então, assim, eu gosto bem de história, eu sempre gostei muito de história.
Então eu uso isso um pouco de background para HQ. Apesar da HQ se passar em dias atuais, ela não tem nenhum flashback assim que volte para o passado, se passa no passado. Ela é uma HQ que se passa em dias atuais, mas eu gosto de fazer essas referências ao passado, né, com alguns personagens assim. Esse background aí dessa história aí de que é uma organização que surgiu muito antiga, ela quase não é muito falado na HQ. O que eu tô contando aqui é mais para servir de ambientação, né? Mas eles faziam parte dessa organização, né, uma organização que chama Organização dos Sicários, que surgiu no período ali da ocupação romana, como eu disse, e ela é meio que, meio não, né, eu criei ela com base em um grupo que realmente existiu durante essa ocupação romana ali no Oriente Médio, ali na época que os romanos estavam ocupando a região de Israel. Então é um grupo que surgiu ali, que realmente se chamavam os Homens da Sica, né? Eles usavam uma faca muito característica, e eram ali os hebreus ali que decidiram partir para um ataque mais violento contra os romanos e tal. Então eu parti desse pressuposto para criar essa organização, só que ao longo dos anos ela foi assim, foi se tornando cada vez mais podre, foi se vendendo por dinheiro e atualmente é simplesmente uma organização mercenária, né, que tem como fachada aí uma empresa de informação, né, de venda de informação. Então o Assassino Rubro ele é um ex-membro dessa organização, né, ele desertou dessa organização. Então tanto ele quanto o Cão de Guarda são personagens que estão em fuga, né, dessa organização, porque eles são caçados pelos antigos membros, antigos amigos. Então eles passam a correr atrás de uma verdade própria deles ali, né, de procurar qual é o verdadeiro destino deles, ou saber como retornar a organização aos antigos preceitos dela. E a Thais também é uma personagem que está sendo introduzida nesse universo aí, que é uma personagem mais jovem, né, mais juvenil, que também está em busca de saber a origem dela, porque ela teve alguns acontecimentos que mudaram drasticamente a vida dela, né? Então a HQ é meio que esse bololô todo aí, só que nos capítulos é tudo muito bem organizadinho. Então eu dei várias voltas aqui para tentar contar um pouco aí de como é a história do Assassino Rubro. O que é mais difícil, ser autor ou ilustrador do próprio filho? Ah, ser autor é muito mais difícil, porque é muitas decisões que a gente vai tomando e às vezes eu tenho alguma mudança assim no meio da própria HQ, porque eu me considero assim, eu me considero desenhista, ilustrador, quadrinista. Eu sou autor porque eu gosto de criar também, gosto de criar personagens, gosto de, né, criar histórias e tal. E eu tenho, por exemplo, uma coisa que eu acho que eu vou considerar como referência para a história, é que eu gosto muito do Quentin Tarantino. E uma vez eu vi ele falando que, assim, cara, Tarantino, ele é o contador de histórias, né, cara? Né? E ele uma vez eu vi uma entrevista dele falando que se preocupa em contar, né? Por exemplo, ele falava, né? Quando eu vou escrever um roteiro, eu estou preocupado em escrever uma cena, né? E não exatamente o filme inteiro. Então eu pensava assim, cara, eu gosto de pensar cenas, eu gosto de imaginar uma cena onde o personagem está encurralado de algum modo, igual tem no próprio primeiro capítulo, né? Que ele já é um capítulo que assim, eu quero colocar. Eu pensei, cara, eu quero criar uma cena, um capítulo, né, onde o Assassino Rubro demonstre todas as suas habilidades, de que ele é um cara muito foda, de que ele é um cara habilidoso, e que ele vai chegar num momento que todas essas habilidades dele vão ser colocadas à prova. E aí ele vai, de alguma forma, conseguir se sobressair, né, dessa situação. Só que eu acho muito legal isso, né, onde o personagem principal mostra todo o poder dele, o poder do protagonismo também, né? Só que aí chega num momento, né, do capítulo que ele se dá muito mal e aí só vai ter a continuação do que acontece com ele de fato em outro capítulo. Então, assim, das pessoas que leram falaram, pô, agora eu quero saber o que aconteceu com ele, né? Então eu gosto de mostrar assim, que o personagem ele é muito bom, que ele é muito habilidoso, só que vão ter momentos ali que ele vai se dar mal. E às vezes nem ele esperava isso não, porque eu não gosto muito desse negócio do protagonismo não. Então assim, ele vai se dar mal de alguma forma, de alguma maneira ele vai sobressair com isso, né, sobre essa situação, mas vai passar por uns bons perrengues ali, vai ter que quebrar a cabeça. Então, cara, eu tô te falando, eu divago demais e até esqueci qual era o ponto, qual era a pergunta, que você começou falando sobre ser autor, né? Qual que é mais fácil. Mas é isso, eu gosto muito de construir as cenas, né? Mas aí fazer toda essa conexão com a história geral e tal.
é uma coisa que eu tenho tipo, melhorado um pouco mais recentemente, que eu consegui introduzir elementos da história, né, igual eu te falei da organização dos sicários, eu vou introduzindo bem aos pouquinhos ao longo do capítulo. Então, assim, não tem um texto gigante falando, ah, a Ordem Sicária foi uma organização assim, assim, assado. Não vai ter isso, né, na HQ. O que vai ter é falando assim, ah, tal fulano de tal foi um sicário muito importante na sua época, ele fez tal coisa e tal coisa. E é isso aí. Então as pessoas vão começar a perceber, ah, então, porque esse personagem, vamos supor que eu citei, é um personagem que existiu durante a história, né, a história real, e aí as pessoas vão pensar, pô, então quer dizer que a organização sicária, ela durou do tempo que ela iniciou até aquele momento ali que aquele personagem foi citado. Então eu gosto de introduzir assim aos pouquinhos essas informações, né? Mas com certeza escrever é mais difícil do que desenhar. E até também, né, ô Giovanni, a gente não pode dar muito spoiler, porque senão as pessoas já vão ganhar de bandeja o que tem que ler adquirindo o teu quadrinho, não é verdade? Seja dito. Ah, com certeza. E isso aqui que eu falei é muito pouco comparado assim, a quantidade de coisa que tem na história, né? Bom, só uma coisa me preocupa, eu preciso perguntar desde já, até pela audiência que nos acompanha, é que filmes do Tarantino têm exatamente uma assinatura, uma característica tanto de ângulo, quanto de roteiro, quanto de cenas de ação. Vamos dizer que ele poderia exatamente fazer um belo trabalho para os bancos de sangue no Brasil e no mundo afora, porque não falta, sobra. A gente vai precisar exatamente de indumentária para se proteger da chuva de sangue. Abrindo o seu quadrinho, está tranquilo, você vai poupar também. Cara, olha, assim, o primeiro capítulo, ele é bem sangrento, né? Ele, assim, é bem violento, mas o personagem, o Assassino Rubro, ele não é exatamente um cara violento, porque eu acho legal isso e tal do personagem, ah, ele é um assassino, ele é um ex-membro, né, sicário e tal. Só que eu gosto de pensar de que ele é um cara muito assim, é, ele é cirúrgico, ele não vai, por exemplo, sei lá, se ele tiver que matar um alvo, ele não vai cortar o braço dele, cortar a perna dele, e dar pirueta e jogar o cara na parede. Por mais que seja legal esse tipo de coisa, né, eu quero reservar esse tipo de coisa para outros personagens que eu acho que vai combinar mais com esse estilo de narrativa de combate, né? Mas ele é um cara assim, que ele é cirúrgico. Se ele tiver que matar um alvo, ele vai usar, né, as armas dele, vai usar a espada dele, vai perfurar o ponto vital ali e já era. Mas no primeiro capítulo, né, é legal também que a história do Assassino Rubro, essa HQ, ela vai começar, né, digamos assim, meio que pelo final e depois vai fazer uma volta no tempo para contar uma outra trajetória. E é legal também porque essa volta no tempo, ela não é só como é que eu posso dizer? Ela não é só uma ferramenta que eu pensei, ah, vou começar a história pelo final e depois eu vou voltar só para deixar o pessoal curioso. É isso também, porque eu já vi muitas obras que começam dessa forma e me deixaram bastante curioso. Mas existe uma razão que está envolvido com. Como é que eu posso dizer? Quase que eu dou um spoiler aqui. Mas existe uma razão do porquê a história volta, além de ser só uma volta no tempo, né, narrativa ali. Existe um motivo dela voltar e tal. Mas enfim, no primeiro capítulo é bem violento porque o Assassin's Creed ele tem os motivos para agir com mais violência, mas no geral ele não é um cara tão violento, tão sanguinário assim não. A não ser que, sei lá, alguém pise no calo dele ou pegue alguma coisa aqui dele, alguma coisa assim, ele costuma ser mais truculento. Bom, eu já estou exatamente ansioso. Por favor, vamos combinar posteriormente, quando os volumes já estiverem prontos, tudo certinho, chegando no mercado. Olha, me chama e a gente vai de novo falar do Assassino Rubro aqui, novamente, se Deus quiser, muito em breve. Ah, Bom, vamos sim. é fácil, por um lado, né, entre aspas, falar do filho que é nosso, porque a gente está criando e cuida com muito carinho. Mas você também atua, vamos dizer assim, autoralmente, cuidando do filho de diversas outras mãos, que é o projeto da Lenda de Genshi. Giovanni, como é que é, aliás, do que se trata o projeto A Lenda de Genji, melhor dizendo, não Genshi, Uhum. Genji, e como é que você parou no meio desse projeto que tem colaboração de diversas outras pessoas no mundo afora?
Isso. É, eu, eu sempre gostei, né, desde muito cedo, da lenda do Aang, né, o Avatar. Então era um desenho que na época que passava na TV eu assistia, achava legal, bacana, e aí depois eu revoltei, né, quer dizer, eu voltei a reassistir várias vezes, e aí depois eu assisti também a Lenda de Korra, né, que é a continuação dessa série. E uma vez eu tava no YouTube procurando algumas coisas assim e eu vi a Lenda de Genji. Aí falando assim, quando sair o próximo Avatar? E é uma coisa assim muito profissional e eu pensei, cara, vai sair uma nova história do Avatar e eu não tô sabendo? Aí eu comecei a pesquisar que nem louco, fui pesquisando, pesquisando. E eu descobri que na verdade é um projeto, né, que ele é feito por fãs, né, de toda parte do mundo. E eu fui procurar saber, consegui achar o site, e aí eu vi que eles estavam, inclusive, eles estão até Então aí mandando quando aqui. Eu vi no site deles que eles estavam convocando artistas, né? E eu pensei, cara, é a minha hora, eu quero tentar entrar nesse negócio, quero tentar participar disso. E eu tava bem assim, eu tava não muito confiante de que eu ia conseguir, mas eu pensei, velho, eu vou cumprir tudo que eles estão pedindo aqui, que eles pediram para enviar, né, alguns requisitos, né, mandar a rede social, mandar o portfólio, falar se tinha uma certa fluência em inglês, né, porque a principal língua que o pessoal usa lá para conversar é o inglês. Então eu pensei, cara, eu domino um pouco do inglês, pelo menos na escrita eu consigo me virar bastante. Uhum. E aí pensei, agora eu vou fazer. Aí eu pensei, cara, eu vou anexar também um desenho aqui do Genji já fiz ali rapidão já, porque eu descobri o negócio, tipo, faltava um dia para poder acabar, para terminar o prazo, então eu fiz um desenho dele e já anexei no e-mail também, falei, né, por que que eu gosto da série, por que que eu quero participar e tal, que eu gosto também de desenvolvimento de personagem e tudo mais, e enviei. Aí eu recebi o e-mail alguns dias depois, né, falando que a minha aplicação tinha sido aceita e foi um negócio muito louco, cara. Isso foi em 2019. Parece que já se passaram muito tempo, mas está aí pouco mais de um ano, se não me engano, eu entrei em junho de 2019. Então, Uhum. naquela época, né, eu estava me aperfeiçoando no desenho, mas eu ainda era muito cru, né? Hoje, né, comparado àquela época, eu já tenho um domínio muito maior. Mas, cara, foi assim, um negócio muito bacana, porque eu recebi, né, o arquivo de boas-vindas. E é muito legal, cara, porque eu posso dizer, cara, que a Lenda de Genji é uma das fancomics que é feito, né, ao redor do mundo aí. Porque tem a história do Avatar, né, que tem lá os avatares, e aí tem a reencarnação, né, e aí tem o ciclo, né, do Aang, que era o do ar, foi pra água, e da água vai pra terra, né, que é o Avatar Genji. E aí, cara, me perdi aqui, eu tava falando, eu fico devagando, às vezes eu esqueço esse negócio. Exatamente um arquivo da tua aplicação. Isso, da aplicação. Aí eu fui lá, fiz o desenho, mandei, anexei tudo e fui vendo que foi possível conseguir, né, entrar no negócio lá. E aí, como é que era? O negócio do Genji, aí... isso, lembrei que existem várias, né, fanfics, né, fancomics da continuação do Avatar. E eu posso dizer que Genji é a maior que tem, assim, que eu quero dizer, de números, de engajamento que eu consigo ver, porque existem outras histórias muito boas sendo contadas, né, por pessoas, né, sejam grupos de pessoas ou por pessoas solos que desenham, escrevem. Mas eu fui descobrindo ao longo do tempo, fui percebendo o tamanho que era Genji, porque eu sabia que, assim, era grande, eles tinham um canal no YouTube já na época, mas depois com o tempo, né, que eu já estava já trabalhando já, eu fui vendo qual que era o tamanho disso, qual que é o alcance que isso tem. Então teve uma vez que a gente lançou, a gente foi trabalhando, né, em produzir algumas imagens para fazer um vídeo prólogo, porque vai ser uma HQ, mas aí a gente fez Uhum. um vídeo, né, com algumas cenas assim semi-animadas e aí lançou no YouTube. E aí, cara, a versão em inglês, há uns 3 meses atrás, ela já tinha mais de 1 milhão de views. Então foi um alcance, assim, bem grande, bem assustador. E aí a versão em português, que eu teve esse prólogo, né? Teve a versão dublada, né, em português e teve a versão legendada, né, que foi feita pela própria Mac, que é a criadora, né, a cabeça dessa história toda aí, que ela começou há muitos anos atrás a produzir HQ e aí depois começou a envolver mais gente. E hoje é um grupo, se não me engano, de 18 pessoas. Então tem gente
vários lugares, né? No Brasil tem gente da Argentina, da Espanha, da Rússia, se não me engano, alguém também acho que da Oceania, dos Estados Unidos. Então, assim, é um projeto que é muito rico culturalmente, muita gente, né? E muitas pessoas lá que a gente... eu já encontrei uma vez só, uma menina, né, que é a Ingrid, eu encontrei com ela na Comic Con, e aí foi a única pessoa que eu já vi pessoalmente. Né? Agora o resto a gente se encontra, seja por videochat, né, videochamada, e no Discord que a gente está sempre discutindo. Então, assim, é um projeto, cara, que me fez crescer muito, porque são muitas pessoas envolvidas, e é muito bacana ver o envolvimento, né, o engajamento de todo mundo nisso, porque eu já tentei fazer projetos, né, ou já tentei participar de alguns projetos com algumas pessoas, tipo 5 pessoas, e não ia para frente, porque as pessoas têm o seu tempo, têm o seu trabalho, mas não tinha aquele engajamento. E em Genji, cara, é muito legal ver isso, porque é muita gente envolvida, são muitas etapas, então a gente está trabalhando agora no capítulo 1. Então eu sou responsável tanto por fazer personagens, por fazer cenário, por fazer esboço também das páginas, né? Por fazer o storyboard dos capítulos. Então, assim, eu sou, digamos assim, um artista generalista lá na Lenda de Genji. E aí, cara, é um processo que é muito grande, porque desde o roteiro que é feito por uma outra equipe, né? Então, é um roteiro muito bem escrito, é uma história super bem planejada que está sendo construída aí. E aí a gente pega o roteiro, aí faz o storyboard, né, monta as cenas, aí tem outra pessoa que analisa esse storyboard, faz correções, e aí vem a outra pessoa que vai pegar esse storyboard, transformar em páginas, né, da HQ, e depois vai vir outra pessoa e fazer correções, aí vem outra pessoa desenha cenário, aí vem outra pessoa e desenha os personagens, e aí vai sendo essa escalada que é muito legal ver como que isso tá crescendo, ver como que o público aguarda tanto essa HQ. Mas é isso, aí lá eu basicamente faço isso, sou um artista assim, generalista, né? Eu faço desde personagens a cenários, né? E vai crescendo a HQ. Não, desculpa, eu acabei até interrompendo, acho que a tua fala, mas até uma pergunta interessante que eu vou te fazer, como fã também, porque quem não ama Aang, quem não ama a própria Korra, que são personagens que dão tantas lições, né, mais do que aqueles efeitos visuais, mas o principal sempre é a mensagem. O que você quer dizer quando você entrega um produto, um roteiro, um livro, um filme? Qual é a tua mensagem final? Eu acho que realmente uma das maiores mensagens que a gente vê quando existe uma reunião de fãs como vocês, que pegaram o trabalho para dar continuidade, é que qualquer um que tem boa vontade, quando ama aquilo que faz, quando respeita aquilo que faz e sabe exatamente trabalhar em equipe, acho que o sucesso é inevitável. Realmente é o que você até está falando, é poder unir um grupo de pessoas, um time de pessoas, trocarem ideias e no final vocês coletivamente entregar esse produto. Bom, isso foi a introdução, mas a pergunta realmente de fato é: vocês já de repente pensaram em realizar um projeto de crowdfunding para poder produzir esses volumes fisicamente, para poder transformar isso em animações? Você sabe, de repente, se já aconteceu esse tipo de diálogo interno? Sim, a gente já escutou, né, esse tipo de conversa, esse tipo de Uhum. proposta assim, dos fãs. Às vezes, muita gente pergunta quando vai sair a animação, muita gente acha que é uma animação que vai ser feita. Mas, a princípio, não, a gente não tem nenhuma ideia de fazer um crowdfunding, porque, primeiro, porque a gente não pode ter nenhum tipo de lucro com esse projeto, né? Então, é um projeto Uhum. totalmente autoral, que, né, Uhum. é feito, né, com personagens, são muitos personagens novos, então, assim, dos personagens originais, antigos, são poucos que tem, né, porque, né, novamente, é uma nova história que se passa numa nova época, mas é um projeto Uhum. que a gente não pode gerar nenhum tipo de renda, né? Uhum. E aí também eu acredito que para arrecadar algum tipo de renda seja uma coisa também complicada. Eu acho que deve haver algumas brechas aí, Uhum. mas assim, seja para, sei lá, apoiar os próprios artistas do projeto e não o projeto em si, né? Eu não sei se isso já chegou a ser conversado alguma vez, mas a princípio não. O projeto está sendo feito, né, voluntariamente por todo mundo que está lá. Então, assim, Uhum. isso é mais bacana
ainda, né, porque desde o início foi muito bem salientado, né, que é um projeto não remunerado. Então, assim, a experiência de conversar com várias outras pessoas, de várias outras áreas, de aprender com outras pessoas e também, logicamente, melhorar o meu inglês, porque, querendo ou não, lá é tudo em inglês que tem que conversar, roteiro é em inglês, os desenhos são em inglês, as correções é em inglês, então até as videochamadas, né? Eu não falo muito não, porque eu sou um pouco inseguro de falar inglês assim, mas a gente já participou de algumas coisas, algumas lives assim, que tem que desembolar mesmo. Então, assim, é um projeto que me faz ganhar muito, não financeiramente, mas me faz ganhar muito. E é isso. Então, acho que diretamente mesmo com o projeto a gente não pode gerar nenhum tipo de renda, não. Vamos trocar essa ideia depois dos bastidores. Eu acho que eu posso te dar uma dica ou outra ali para, de repente, o que vocês podem fazer. Mas isso a gente fala em off. Agora, vamos aproveitar esse momento aqui, ô Giovanni. O Thales está perguntando o seguinte: olha, não sei se pode perguntar, mas o capítulo 1 do Assassino Rubro, que está disponível online, ainda vale ou será reescrito? Ah, cara, é isso mesmo. Acho que o capítulo 1 ele tá online num site que eu fiz há muito tempo atrás, né? E aí, isso aí chega numa outra pergunta. Eu espero que eu não divague demais e esqueça da pergunta do Thales. Mas eu fazia, né, o Assassin's Rubro desde muito novo, fazia, né, HQ feito em caneta, a lápis e tal. E aí depois de um tempo eu pensei, cara, eu preciso reestruturar muita coisa e fazer um volume com uma história mais fechada. E foi aí que eu comecei a fazer, né, esse volume, que é o Assassino Rubro Entre Carne e Navalha. E eu comecei publicando ele online. Pensei, pô, vou fazer o volume um, o volume não, vou fazer o capítulo um e vou publicar ele online. Vou fazer o capítulo 2, publicar ele online e assim por diante. E aí depois, para lançar fisicamente, eu não tinha muita noção de como fazer isso, de quando eu ia fazer isso, então eu estava só publicando online, né? Mas aí chegou uma época que foi 2000 2019, acho que foi final de 2018, né? Surgiu aqui, surgiu não, já existia na cidade, né? Uma lei de incentivo municipal e aí era muito raro ter pessoas cadastrando projetos de quadrinho. Então eu vi a oportunidade surgindo e na época eu já estava escrevendo um outro projeto, né, de lei de incentivo federal, então estava me habituando ao sistema de escrever projetos e propostas. Então eu vi essa oportunidade e pensei, cara, vou escrever a HQ, né, nessa lei de incentivo e vamos ver o que dá. Então, assim, foi um projeto, né, que eu tive que escrever, que eu cresci muito também, porque eu tive que fazer um embasamento gigantesco para defender a história em quadrinho, né? Então, assim, foi um processo que eu fiquei ao longo de um mês escrevendo, né, o projeto, de fazendo várias coisas envolvidas. Então, assim, o legal é que quando sai HQ, vai vir muitas outras coisas envolvidas, né, trabalhando com várias outras pessoas que vão estar envolvidas na HQ. Então eu diria que assim, vai ser um sonho realizado de poder fazer o Assassino Rubro ser mais do que uma HQ. Então eu inscrevi o projeto, né? E aí saiu o resultado, né? Acho que foi pouco antes da gente entrar na pandemia e meu projeto foi aprovado, né? Fui contemplado lá. E aí vai vir muitas outras coisas, então o que eu fiz? Eu pensei, pô, agora que o projeto passou, eu vou tirar, né, do site lá o capítulo 2 e um pouco do 3 também que estava lá. Deixei só o primeiro para o pessoal poder conhecer, né? E aí, deixa eu ver. Tá, igual o Thales perguntou aí. Algumas coisas, Thales, eu vou reescrever, porque assim, eu tô fazendo essa história em quadrinho ao longo de algum tempo. Então, como é que eu posso dizer? Eu não lembro quando que eu comecei a escrever e desenhar esse capítulo 1 está disponível. Mas com certeza ou foi em 2018 ou foi em 2017. Então de lá para cá muita coisa mudou em relação à história, né? Então não é muito difícil de reescrever algumas coisas, são mais algumas informações assim de nome de algum artefato que tem no capítulo, né? Alguma coisinha assim, que não vai precisar ter muita alteração. Então o capítulo 1 ele assim, vai ser pouca coisa reescrita. E em questão do traço também, que assim, eu acabei evoluindo muito meu traço, né, ao longo desses anos aí. Então, eu quero manter o traço, né, da HQ do volume 1 até o volume 4, que tem uma evolução bem assim perceptível.
eu quero manter, porque eu fiquei muito em dúvida disso, né? Na época que eu passei, eu pensei, cara, será que eu vou ter que redesenhar tudo para fazer um traço, né, bem coerente? E eu acho que isso é uma. Eu cheguei à conclusão de que é uma escolha, não é que é o certo ou o errado eu fazer isso ou não, é uma escolha. E algumas pessoas que eu perguntei, eles acharam bacana. Eu falei assim, cara, não muda não, sabe? Deixa as pessoas perceberem a sua evolução do seu traço, né? E faz um prólogo, alguma introdução falando, né, de como foi o processo de criar HQ até hoje e tal, e dessa evolução. Eu acho que vai ser bacana. E eu achei legal, mas eu precisava de mais uma referência para isso. E eu lembrei de um mangá que eu leio, né, que chama Attack on Titan. E Sim. aí eu fui olhar, cara, o primeiro capítulo, né, os primeiros capítulos ali, o primeiro, o segundo, o terceiro, o Isayama tinha um traço assim, como é que eu posso dizer, um traço bem sujo, um traço bem embrionário, né, com alguns Uhum. erros ali de proporção, de anatomia. E hoje ele tem um traço, pelo menos eu fui avançando os capítulos para ter uma comparação, e eu acredito que lá por volta do capítulo 30, 40, o traço dele começou a mudar bastante, começou a melhorar muito. E hoje o traço dele é um traço fantástico. Algumas coisinhas que ele ainda mantém, de alguns erros de proporção, alguma coisa, acabou ficando tão marcante que virou uma espécie de estilização do traço dele. Então eu vi assim, cara, é um mangá de sucesso. Eu acredito que as pessoas elas se envolveram mais com a história do que com o desenho em si. Então eu acho que Uhum. essa questão do traço assim não é uma coisa que vai atrapalhar muito não. Então logicamente que eu vou fazer algumas correções, né, no traço, melhorar alguma coisinha ou outra, mas eu quero deixar. Então assim, eu vou fazer algumas revisões de desenho no capítulo 1 e o 2 e algumas revisões de história também que não vão ser muito alteradas. Eu não vou refazer página nem nada não, porque em relação a isso, até que está bem estruturado, não mudou muita coisa não, só alguns detalhes só. Né? E também um detalhe, né? Nessa época que eu fiz o capítulo 1 e o 2, eu não desenhava com mesinha digital não. Deixa eu até mostrar ela aqui, olha. Que é essa pequena ferramenta da qual a gente usa para desenhar. Que ela tem o cabo USB conectado ao notebook aqui, Uhum. e E o aí, sensor para caneta. e aí a canetinha, e a gente desenha aqui e vai saindo lá. Então na época eu não tinha mesa digitalizadora, cara. Então eu desenhava no papel, vetorizava as linhas no CorelDRAW, que ficava horrível, né? Muita coisa, né? Eu tirava foto, então assim, era o mais precário possível que eu tinha como fazer. Então assim, muitas linhas ficavam muito ruins, e aí eu pintava a parte, né, preta, porque é um mangá, né? Ele é preto e branco. E eu pintava algumas coisas no mouse, né? Então assim, era uma luta, cara, de fazer isso. Então, a partir do capítulo 3 eu já tinha mesinha digital, então o traço aí já começou a ter uma pequena evolução, mas ainda era um traço assim mais sujo, tinha alguns erros também de anatomia ali e tal, de coisas que eu estava aprendendo na época. E no capítulo 3 eu fui fazendo ele ao longo de alguns períodos também, porque né, a gente tem que pagar boleto, tem que trabalhar em outras coisas. Então eu fiquei trabalhando no capítulo 3 durante um intervalo muito grande. Então tem uma evolução de traço também dentro de um único capítulo. E eu espero que as pessoas vejam isso como uma espécie de marca, digamos assim, nessa HQ, que é uma HQ que foi produzida ao longo de um intervalo, né, um intervalo grande, e que as pessoas possam ver isso e não vejam isso como uma coisa ruim. Mas se vê também, aí nos próximos volumes aí eu vou melhorar isso e é um processo, né? É a primeira HQ que eu vou estar lançando minha, né, propriamente, né, totalmente autoral. Então vai ser um aprendizado ver como é que vai ser o feedback, mas eu logicamente vou tentar defender ao máximo isso aí, né, como uma boa introdução. É justo, é justo. O Giovanni, até exatamente, você acabou se antecipando a pergunta que estava aqui exatamente na pauta, que era para falar da mesa, né, da ferramenta que facilita o trabalho de vocês, ilustradores, hoje, principalmente. Então, eu já até risco aqui, porque, dito isso, a gente precisa pular para um outro ponto também muito importante, que é uma conquista sua, porque você até mencionou, com o trabalho do projeto da Lenda do Genji, vocês preferem não visar, vamos dizer assim, lucro com o projeto, até porque é uma IP que pertence a outra pessoa, a um grupo, tem exatamente questões legais envolvidas. Mas você deu um passo muito importante também na sua carreira,
um estabelecimento da sua loja própria. Como é que é isso, meu amigo? Como é que é exatamente o fato de você poder saber, beleza, agora todos os meus trabalhos podem ser vendidos de mim, por mim, para todos os meus fãs, as pessoas que não conhecem meus trabalhos. Boa. Cara, esse negócio da loja também foi uma conquista, assim. E foi uma conquista que eu posso dizer muito pessoal, porque, assim, pessoal que eu digo no sentido de que eu precisei antes me convencer de que eu poderia abrir uma loja e depois ver os meios de como fazer isso, né? De como abrir uma loja e fazer a apresentação dos produtos, né, de uma forma adequada, legal ali para os clientes e tal. Mas foi isso, cara. Eu abri a loja esse ano, né? Inclusive, uma vez a minha namorada perguntou: por que você não tem uma loja? Por que você não abre uma loja? Aí eu pensei: pô, sei lá, eu acho que as pessoas não vão comprar e eu não sou grande, sabe? Pô, eu tenho aqui meus 500 seguidores, sacou? Eu acho que eu não tenho base, sacou, para vender, assim, não tenho um grupo de pessoas que falam: Giovanni, lança uma loja, eu quero comprar print seu. Então não tinha isso, cara. Então, assim, eu pensei: não sei, mas ela incentivou e eu fiquei com isso na cabeça. Eu fiquei assim: caraca, né? Aí eu pensei: beleza, vou abrir uma loja. Aí eu comecei a pesquisar, aí eu voltei lá pro Matheus, na Matosbox, perguntei pra ele e tal. Assim: cara, tu quer abrir uma loja, o que você me indica? Que site que você acha bacana? Aí ele falou: cara, faz uma loja integrada, eu tenho a minha loja lá, ela é muito bacana, é assim, razoavelmente simples de montar, de mexer. E aí eu comecei, cara, e aí foi o trajeto, né, de montar a loja, de montar uma identidade visual. E eu também fiquei muito nisso, né, cara, eu não tenho dinheiro para pagar um bom designer para fazer a minha identidade, então eu vou fazer aqui o melhor que eu posso no momento. Então eu comecei a ver algumas coisas de cores, comecei a pensar em algumas logos, algumas coisas, e aí fui montando a loja, e aí fui vendo várias referências de outras lojas, né, também, como funcionava a apresentação, né, dos desenhos, dos produtos. Então, assim, eu montei os mockups, que são essas montagens do desenho já, né, enquadrado na parede. E aí então eu fiz mais de 50, 60 imagens formulando, e também fiz uma série de imagens e vídeos, né, apresentando como seria o início dessa loja, explicando como vai funcionar a loja, como vai ser feito o pagamento, qual vai ser o formato, qual vai ser os tamanhos, os valores também. Fui pensando todas nessas coisas e apresentando e apresentando e montando essa apresentação. E aí foram assim, fiquei meses trabalhando nisso, né, no tempo livre ali, que é o famoso tempo que a gente tem ali entre meia-noite e 6 da manhã. E aí fui montando tudo isso e construindo comigo mesmo, pensando assim: cara, eu não posso esperar chegar aos 5 mil ou 10 mil seguidores para poder construir uma loja, porque, cara, não é isso que vai dizer a qualidade, sacou, do meu trabalho, dos meus desenhos. Então existem pessoas aí que têm muito mais seguidores, que têm loja que vendem muito bem e às vezes tem como é que eu posso dizer? Não vou dizer uma qualidade artística, não, mas tem um tipo de desenho, um tipo de traço de desenho que é muito mais simples, que eu poderia julgar anteriormente, né, preconceituosamente, falar assim: eu não venderia, sacou, esse tipo de desenho. Eu ia pensar assim: eu não acho que esse desenho é bom para vender. Mas quem diz isso é o público, sacou? E é aquilo também, eu quebrei muito preconceito comigo mesmo disso, de parar de pensar que tem que ter um desenho super mega fantástico para vender, né? E aí, na verdade, depois eu comecei a olhar as minhas próprias artes com um novo olhar, de pensar: pô, isso aqui é bacana para ser um bom desenho, né? Um bom print, um bom quadro. Então eu fui montando esses esquemas aí, fui pensando também em uma forma de oferecer um diferencial para a loja, né? Porque que eu pensei: cara, beleza, vender print ao longo do ano é uma coisa que não é muito comum. As pessoas geralmente vendem esses prints, e por print eu quero dizer, deixa eu ver aqui, olha, se eu tenho O um. A4. O A4, o print é o desenho impresso numa folha, né, normal. Uhum. E aí eu pensei: cara, beleza, as pessoas não compram muito print, elas geralmente compram na Comic Con ou em eventos, né, direto com o artista, porque também rola essa interação bacana. Mas eu Uhum. pensei em oferecer um outro tipo de modelo de desenho numa outra, como é que pode dizer? Num outro formato, né, ao invés de vender no papel.
E eu fui pesquisando algumas coisas, fui calculando algumas coisas também, e cheguei à conclusão de fazer quadros impressos em MDF. Então, assim, eles vão dispensar moldura, né? Não vai ser no print, no papel ali, que é uma coisa um pouco mais frágil, que para enviar também às vezes é um pouco complicado. Tem que fazer uma armadura em volta do papel, porque o Correios ele trabalha duro para fazer uma entrega às vezes muito precária. Então, assim, eu pensei em algumas coisas que poderiam fazer com que esses desenhos, esse print tivessem um maior destaque. E também tem a questão de que eu selecionei, né, alguns bons desenhos que eu fui fazendo ao longo desses 2 anos, né, e fui classificando eles também em categorias, né, categorias de ouro, prata e bronze. Então, assim, eu pensei em fazer uma coisa mais limitada, né, ou seja, da classificação ouro vão ter só 50 cópias daquele desenho, da prata só 150, da bronze só 250. Então as pessoas que forem comprando aquela arte, ela vai ter ali a numeração na arte ali limitada. Então acho que isso também poderia de alguma forma estimular, né? E aí eu vou até aproveitar e mostrar como que é o quadro aqui. Tem ele aqui, olha. Esse aqui é um que eu fiz recentemente do Assassino Rubro. Opa, Então, né, ele tem um brilho bacana, ele tem uma proteção bacana aqui laminado, né? Ele tem uma espessura bacana também, olha. Né? irado, hein? Irado. E ele já vem com a fita aqui, aí é só botar na parede que fica bem colado. Então, a minha principal ideia da loja foi isso, foi tentar oferecer, né, os meus desenhos, o meu trabalho, de uma forma mais, um pouco diferente do que eu vejo, né, as pessoas vendendo nas redes sociais. Então, foi isso, cara, foi uma luta fazer a loja até aqui, e ela se encontra no ar, né, eu fiz ela pouco, deixa eu ver, eu fiz ela, acho que já deve estar no ar por volta de uns 3 meses, ou 4 meses, não lembro direito. Mas eu fiz e aí veio a Comic Con, que, né, veio lá a inscrição. E eu falei assim, cara, vou me inscrever, vou tentar aqui nessa Comic Con online, porque é muito mais barato, né, do que tentar fazer uma presencial, que é muito mais caro. Aí eu fui e tentei fazer como, né, tentei lá na inscrição e acabei sendo aprovado. Eu fiquei assim, como é que eu posso dizer? Eu fiquei um pouco surpreso ali de ter sido aprovado, mas depois eu fiquei pensando, pô, já a segunda vez que eu tento e da última vez que eu tentei eu já tive uma evolução grande, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho um portfólio assim bem mais evoluído. Eu posso dizer com mais confiança de que eu consigo entregar trabalhos que na época que eu fiz a primeira inscrição eu não conseguiria. Então na época eu tentei muito assim alcançar um lugar que eu poderia ter passado na primeira vez que eu tentei, só que talvez eu não iria conseguir absorver e aprender tanta coisa quanto eu aprendi nessa. Então, para a CXP Online, precisava ter uma loja online. Então, eu já fiquei muito grato por ter tido já lançado a loja anteriormente. Então, me poupou, assim, 50% do trabalho, porque eu tive que reorganizar muita coisa na loja para o evento. Tive que inserir os produtos, todos eles, no site da Comic Con para montar a loja no próprio evento. Então, eu tive que refazer muita coisa, tive que refazer muito trabalho. Mas foi isso. E aí foi experiência, né, cara? É como já diz o nome, né? Comic Con Experience. Foi a experiência de participar do evento e interagir com vários outros artistas, outras pessoas que, cara, já estão aí na caminhada há muito tempo. Então, assim, foi um ganho muito maior. O ganho, né, de experiência, de conhecer todas as pessoas, foi muito mais. Como é que eu posso dizer? Foi muito mais gratificante do que o ganho financeiro, né? Então, assim, foi irado demais. Então meio que casou tudo isso, né? A Comic Con e o lançamento da loja. Né? Então, assim, foi um casamento legal que rolou. Bom, eu só tenho que te dizer que você comeu duas das minhas perguntas aqui, eu nem te passei a pauta, Eu te falo, cara, eu falo demais, eu vou engatando e vou falando. mas é importante porque, exatamente, não, Diogo? É como nós até falávamos no nosso papo aí de bastidores um pouquinho antes, que é esse espaço é voltado para que exatamente todas as pessoas conheçam quem são as pessoas, quem são os atores que fazem a roda do mundo do entretenimento girar em diversos níveis. Eu acho importante, muito válido para que as pessoas que estão nos acompanhando conheçam você, teu esforço, teu talento,
as tuas conquistas e as tuas vitórias, né? Como é a trajetória que não é diferente para ninguém. Todo mundo acha que, beleza, o cara hoje está lá estabelecido, tem um personagem, está fazendo dinheiro, está desenhando para fora, mas calma lá, peraí, amiguinho. Que até chegar lá, ó, o personagem sai daqui, faz. E aí chega É, assim. é Realmente é importante exatamente isso. trazer isso à tona. Bom, eu tenho só mais 2 minutos pelo meu relógio. Desde já, eu quero estabelecer contigo o seguinte: a gente precisa ter uma parte 2 dessa conversa mais para frente. Vamos tentar marcar, de repente, no início de 2021, a gente vê uma data, porque acaba que o futuro que a gente estava na pauta não vai dar para ser abordado agora, mas a gente vai falar no início de 2021, se quiser. Mas, meu amigo, eu queria realmente agradecer a você pelo tempo, dizer, não desista, porque exatamente dói, tem dia que machuca, tem dia que é complicado, tem dia que não vê absolutamente nada, e às vezes os dias viram semanas, viram semanas, viram meses, mas de repente essa maré vira. Então, exatamente, você, mais uma vez, é mais um brasileiro que mostra que nada cai do céu se a gente não trabalhar e realmente não correr atrás, não fizer por onde. Eu acho que, como eu coloquei no início, é exemplo que a gente tem o de trazer aqui. Olha que a gente já vinha trocando mensagem, ó, há tempo, há tempo. Quando você colocou lá assim, minha loja está no ar. Eu lembro que eu te mandei um direct com as palmas, porque eu sei o quanto isso é significativo para quem trabalha de maneira independente. Então, Cara, realmente eu só demais. elogio para ti. Eu quero fazer um adendo aqui, que você falou dessa reação aí. É a primeira vez que eu vi uma reação assim, mais direta, né, de você, do Pop Fan, foi quando eu postei um desenho que eu fiz lá, né, do Lampião, que foi uma espécie de mistura ficção histórica, Isso, né, que eu fiz no Uber, e aí eu peguei o desenho, refiz ele com as minhas novas habilidades de pintura digital e desenho adquirida, e eu postei e eu vi que você repostou no Story, e eu vi a notificação assim, eu lembro que eu vi e falei assim, caraca, alguém repostou alguma coisa minha. Só que quando eu fui ver, né, já tinha sumido, aí eu fui entrar em contato, aí você mandou um print e tal. E aí, cara, eu falei assim, cara, que bacana isso, sabe? Tipo, eu não pedi, né, para repostar. Às vezes a gente fica muito com vergonha de pedir para repostar, porque às vezes é um pouco chato, mas às vezes nem é assim. Às vezes as pessoas, existem esses perfis que repostam porque quer fazer o negócio alcançar mais. Mas aí eu vi esse repost e eu fiquei tipo assim, cara, que bacana. E foi nesse dia que eu tava bem frustrado com algumas coisas, né, que é isso, a gente é artista, assim, a gente passa a comer frustração no café da manhã e tem que se acostumar, porque são vários momentos que a gente vai ter de passar dias e meses num desenho, postar e não receber um feedback, ou não receber, né, uma curtida esperada que a gente estava tendo, mas isso aí a gente tem que relevar e continuar o trabalho e melhorando, que uma hora vai ser reconhecido, às vezes vai ser reconhecido por pessoas até mais relevantes, né? Então, uma coisa que eu aprendi durante esses últimos tempos, né, é de que às vezes é muito mais legal, muito mais importante a gente receber um feedback, receber um apoio de uma pessoa, que é uma pessoa que a gente admira, ou uma pessoa que a gente quer um dia chegar onde ela está, do que receber talvez 100 curtidas, 200 curtidas no desenho. Então esse dia eu estava frustrado com algumas coisas, e aí esse retorno que eu tive, cara, foi uma coisa que assim, parece que foi muito ali sincronizada, de tipo assim, cara, que bacana, sabe, receber esse tipo de apoio de pessoas que estão realmente interessadas ali em tentar aumentar, né, furar a bolha e tal. Então, assim, já queria agradecer aqui aquele dia lá que eu fiquei bem feliz, cara. Achei muito bacana. fala sério, é o que eu digo. Nosso espaço é para trazer cultura, entretenimento, informação, diversão e o que a gente puder fazer para colaborar com as pessoas que a gente admira e vê exatamente, acompanha o esforço para que isso seja transformado em realidade. Giovanni, eu gostaria exatamente que o tempo se estendesse, mas tudo que tem um começo, infelizmente, tem um fim por hoje e por esse ano para nós aqui. A gente está fechando exatamente o projeto que eu achei
extremamente válido, importante e pontual de trazer. Então, no meu papel de anfitrião, eu gostaria que você, como convidado, que deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, sejam seguidores seus, sejam seguidores nossos do podcast, mas que você exatamente fizesse desse um momento para deixar a sua palavra para quem está nos acompanhando aqui nessa noite de terça-feira. Beleza, cara. Eu vou deixar aqui uma mensagem que eu acabei aprendendo muito ultimamente com um filme que eu revi. Não sei se você conhece, o Whiplash. E aí, é um filmaço, cara. E eu revi o filme e eu consegui absorver mais coisas recentemente. Então a mensagem que eu vou dizer é, mesmo que, né, você que desenha, você que escreve, você que está produzindo conteúdo, você que está esculpindo, enfim, se você não se sentir apoiado ou se sentir frustrado e sentir que as pessoas não estão te dando, né, o merecido crédito, né, que você acha que você merece, que você acha que as pessoas têm que ficar sempre ali te apoiando e tipo, nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Tipo, ter apoio é realmente muito importante. Eu sou muito grato por todo o apoio que eu tenho tido, né, das pessoas próximas a mim. Eu tenho aprendido mais a valorizar isso, mas pega essas coisas, esses não apoios que você tem, né, essas frustrações, e usa isso para te levantar, para te manter, porque eu gosto de pensar assim, que se apesar de tudo isso, né, de todas essas derrotas, né, essas frustrações, a gente ainda continuar, eu acho que em algum momento o universo vai ver que tipo, você é merecedor, você está correndo atrás, sabe? Tipo, você tem que ter fome do que você quer, não é simplesmente só, de vez em quando eu vou lá, vou fazer. Não, tenha fome, sacou? Tipo, fome daquilo, sacou? Então por mais que você não seja apoiado, que você não receba todo o apoio, continue isso, transforme isso num monstro que vai te empurrar para frente, não um monstro que vai te devorar. Então acho que esse é o meu conselho. Tenha fome, tenha vontade de chegar lá, sacou? Acho que essa é a mensagem que eu teria para dar para hoje, que eu teria para dar hoje. Tá certíssimo, é justo. Bom, meu amigo Giovanni Auditório, eu queria muito, muito, muito te agradecer pelo papo, pelo diálogo, pela amizade que está se estabelecendo, porque acabou que, infelizmente, não deu nem para a gente falar, mas nós temos um grande amigo em comum, que é o Matheus, então, se Matheus está contigo, é sinal de que realmente você faz jus e é merecedor, porque conheço o Matheus também de longa data e é um cara também muito focado, e para ele abrir o espaço e realmente se preocupar contigo, porque você merece. Então, eu te agradeço muito pelo diálogo. Ficamos já combinados assim, no início de 2021 a gente retorna para falar exatamente de projetos futuros, algumas coisas que fugiram da pauta aqui hoje, mas que ainda estão anotadas. E eu espero exatamente que todo você, toda a família, todos os seus também tenham um Natal abençoado, de saúde, principalmente nesse momento tão difícil que a gente vive, e que a gente possa chegar a 2021 renovados. É isso, Edgar. Cara, eu que agradeço também o convite aí dessa participação, de dar esse espaço, né, que é muito importante, né, de ter dado essa voz para eu poder falar um pouco da minha trajetória, que ainda, né, tá muito para caminhar, mas foi uma experiência muito bacana. E ano que vem a gente retorna aí, porque vai ter projeto andando e Assassino Rubro vai começar a entrar em outra etapa de produção também, e aí vai ter mais coisas novas para poder falar aí, de coisas que eu anotei aqui, mas que eu fui só devagando e a gente foi desenvolvendo a conversa. Mas tem muita coisa para falar ainda. Mas ano que vem a gente Sem, retorna, então, cara. sem sombra de dúvida. Meu amigo, então, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo tempo, pelo papo. A gente vai continuar se falando aí pelos nossos contatos pessoais, mas por hoje, então, a gente se despede. Obrigado mais uma vez, obrigado demais mesmo, Giovanni. A gente se vê em breve. Aquele abraço, meu amigo. Eu vou te remover aqui com licença. Beleza. E agradecer também a todo mundo aí que estava na live aí, que mandou pergunta, igual o Thales mandou. E é isso aí. Só para não esquecer. Se Deus quiser. Então, deixa eu te remover, dá licença. Vamos Valeu? lá. Meus amigos, bom, bate-papo que eu não tenho nem o que dizer, a não ser exatamente agradecer ao Giovanni pelo tempo cedido, porque a gente realmente já vinha conversando há muito tempo. E vamos lembrar que a cultura pop ela não é feita só do nome do AAA
do Super S, ela é feita de pessoas que estão começando também a sua trajetória e que vem se esforçando e que a gente precisa olhar, dar voz e atenção, porque às vezes estão ali pedras preciosas que quando a gente simplesmente menos espera, despontam e a gente não sabe de onde vieram. Então, eu acho que o Giovanni é um belíssimo exemplo desse caso que a gente já vinha observando com muito carinho, muita atenção. E eu peço para quem não conhece o trabalho dele que acompanhe suas redes sociais, aqui no Instagram, Giovanni Auditori, tudo com I no final, Giovanni, com dois N's, Auditori, também Assassino Rubro HQ, também tem o pessoal lá do Legends of Genji, com JI no final, official em inglês, já que aliás, com dois Fs, minto, já que é em inglês. Então, Legends of Genji official, já que é exatamente uma colaboração internacional. Meus amigos, eu, Edgar Borges, agradeço muito, 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 em nome de toda a equipe do PopFan, que não sou uma equipe, mas tem mais pessoas envolvidas aqui conosco no trabalho. Eu repito, a gente se esforça para trazer o máximo das melhores informações para vocês. Olha, o Giovanni está deixando aí na tela para todos nós. Mas eu peço que todos vocês valorizem aqui o nosso espaço, o nosso Instagram, temos também o nosso Facebook diariamente com dicas das estreias dos streamings, sejam filmes, animações, seriados, também lá no facebook.com/popfanoficial, nosso Twitter, humildezinho lá, @popfanoficial, também o nosso YouTube, procure lá por popfanoficial, temos gameplays também diversas e diretas aí em inúmeras áreas. Mas desde já, fica o meu voto para que cada um de vocês que nos assistiu ao vivo ou em reprise, que tenha um Natal abençoado, com muita saúde, muita paz, tenham bênçãos em suas vidas. Vamos lembrar que exatamente muitos brasileiros, muitas vidas foram perdidas, muitas pessoas gostariam de ter chegado ao final do ano e celebrar o Natal em família, infelizmente não conseguiram. Mas se você chegou até aqui, você é um vencedor, porque a Covid continua entre nós e você deve ainda se preservar. Continue a fazer o uso da máscara, do álcool em gel, para que em 2021, com a vacina já entre nós, possamos atravessar esse túnel tão escuro neste capítulo da história da humanidade. Na quinta-feira, lembrando a vocês também, temos o nosso PopFan TV especial lá ao vivo no Facebook, a partir das 8h30 da noite, uma entrevista internacional com o ator e dublador Frank Todaro, que é dublador do personagem Starscream da animação da Netflix. Pois é, o PopFan teve esse privilégio de conversar com mais um convidado internacional. E a gente entrega aí o nosso especial de final de ano com a eleição de algumas das melhores produções em diversas áreas, os destaques, além dessa entrevista internacional. Então, eu me despeço desde já. O PopFan Entrevista retorna em 2021 com mais novidades, mais convidados. Vem coisa boa por aí para o PopFan, mas desde já, minha gratidão, em meu nome, em nome da equipe que trabalha aqui comigo, por cada um de vocês que nos acompanha. A gente se vê em breve com mais um PopFan Entrevista, com mais uma live, mas que o 2021 de vocês seja abençoado, especial, uma ceia abençoada para cada um de vocês. Até logo, um abraço. Fui!